Carla, nossa Carla Faur, atriz, roteirista, dramaturga, escritora, enfim, é uma série de atribuições que ela tem profissionais, né, pelo talento grande. Bem-vinda, Carla, aqui é o da Ideia à Ação. Ai, Gustavo, o prazer é meu. Estou super animada com o nosso bate-papo e tomara que eu consiga aí passar, né, o máximo que eu posso para quem está começando e querendo escrever. Oh, maravilha, com certeza tem muito a contribuir. Carla, você então começou, você é jornalista, né, de formação, Eu você se estudei formou em teatro. jornalismo, isso. Eu não cheguei a me formar, Hum. porque eu estava no 7º período, faltava a minha monografia. E aí, começou a bater as aulas de teatro no mesmo horário de jornalismo. Você se formou? Sim, Você eu não se fiz. formou. Não, eu A você? estou brincando. Entendi. Eu estou perguntando, você se formou? Eu não me formei, entendeu? Ah, entendi. Não chegou a essa etapa, mas você cursou praticamente Não, toda isso, a faculdade. exatamente. Aham. Mas e foi a faculdade de jornalismo que me mostrou que eu não seria uma jornalista. Eu não deveria ser uma jornalista. Porque assim, eu sempre gostei de escrever desde muito cedo. Aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que era um ambiente que a gente tinha que lidar com os fatos, né? E com a notícia, e eu querendo criar, né? Inventar coisas, é claro que eu fui uma aluna medíocre na faculdade de jornalismo, porque eu já estava com a cabeça outra coisa, eu queria inventar, eu olhava uma pessoa que eu estava entrevistando e falei assim, gente, mas esse personagem podia ser mais interessante, e queria É. florear o que tinha acontecido, ou seja, acabei abandonando no último período a faculdade de jornalismo, porque eu fui fazer uma peça, eu já estava estudando lá na Cal, para me formar como atriz, então acabei não me formando como jornalista, e fui seguir meu caminho lá como No aluna de teatro, nas teatro. artes. Aham. É, Mas, de alguma forma, te ajudou um pouco essa formação, né? Enfim, do português, das técnicas de escrita, de alguma forma também beneficiou, né? sem dúvida. Eu costumo falar que o meu caminho é torto, porque eu começo né, a minha formação começa com a vontade de escrever, aí entra o teatro na história, bagunça tudo, né? Quando o encontro com o teatro é um encontro que me tira do eixo, assim, me tira do prumo. Sabe quando você chega e fala assim, caramba, eu encontrei a minha turma, assim, é aqui que eu quero ficar. Então, Sim. assim, eu adorava escrever, mas a faculdade de jornalismo me tirou a vontade de escrever, porque era escrever daquela maneira, né, segundo regras, enfim, era um texto jornalístico, que eu acho incrível quem faz, quem tem o talento para escrever um texto, eu acho fantástico, mas eu não me encaixava ali, né? E aí me tirei, falei assim, cara, isso aqui não é para mim. E quando eu entro no teatro, quando eu vou fazer lá a faculdade, a escola de teatro lá, a Cal, eu falei assim, cara, não quero mais nada da minha vida. Nessa época eu fazia 2 faculdades de jornalismo, porque eu tinha passado para a PUC e para a Duas? UERJ. Nossa, uma não Então eu bastava. fazia completamente louca. Aí eu fazia 2 faculdades e quando eu entrei no teatro, eu falei assim, não quero. Aí saí da UERJ, saí da PUC e embarquei nessa aventura, né, nessa aventura teatral, e eu achava que eu ia até o final como atriz, né? Ah, não E tinha essa ligação, então, no início, você atuando e já pensando em escrever o personagem? não, Não não tinha. tinha, Gustavo, não tinha. Eu estava completamente assim tomada pela carreira de atriz e assim me dedicando completamente. Eu sempre tive uma facilidade para escrever muito grande. Assim, sempre gostei de ler, escrever, escrevia poesia quando era criança, quando era jovem, redação, conto, aquelas coisas todas. Mas quando o teatro entrou, foi arrebatador. E eu, tipo assim, abandonei tudo para ser atriz. E você já E hoje, frequentava bastante teatro enquanto criança ou sim, surgiu de repente, assim?
Olha, eu venho de uma família muito ligada à música, muito ligada ao teatro. Os meus pais frequentavam muito teatro, mas eu sou de minha família, né? Os meus pais são do subúrbio, mas o início da vida dos meus pais foi em Nova Iguaçu, que meu pai se formou em medicina e foi abrir uma clínica lá em Nova Iguaçu. E eu passei a minha infância até a entrar na faculdade, eu morei lá. E lá não tinha muito acesso, né? Mas os meus pais me traziam para ver teatro aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Então, eu tive contato, eu lia muito, era uma família muito, muito ligada, tanto que eu tenho uma irmã que é pianista, que é tecladista, eu que escrevo, atriz, roteirista, autora. Então, a gente tinha esse universo cultural muito presente na nossa família. Uhum. Que isso aí Mas ajuda um pouco, né? Com certeza. muito, É. muito, 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 muito. E o meu pai, ele muito cedo, ele sacou é, essa inclinação para a escrita. Então, ele me enchia de livro, ele me deixava algumas tarefas semanais, que era escrever, eu tinha que escrever uma redação grande toda semana, e isso, de uma certa forma, já foi me treinando, sem eu saber, né, essa coisa de contar história, de pensar, você pensar em histórias. Então, isso eu fui estimulada desde muito cedo. Nossa, que maravilha! E uma curiosidade, isso também acontece na fala? Você tem facilidade de contar histórias falando ou mais escrevendo mesmo? Ah, eu gosto de contar história falando, mas eu acho que onde eu me sinto muito mais à vontade é escrevendo. Eu acho que escrevendo é onde as minhas ideias, elas se organizam, né? Quando eu coloco uma história no papel, ela é como se ela brotasse. Aí eu vejo o personagem para cá, a história para lá, um caminho, uma virada. Então, para mim, a história ela se realiza quando eu vejo ela, né? É claro que a fala, você mexe com outros sentidos, a fala é muito importante, mas para escrever, eu acho que a escuta é mais importante do que a fala, né? Eu acho Uhum. que um bom contador de histórias é aquele que tem uma boa escuta. É aquela pessoa que vai numa festa, vai num bar, está num ônibus, está ouvindo uma música e consegue perceber que naquele bolo, naquela massa de acontecimentos, de falas, de frases, ele consegue identificar uma história. Então, isso é quando você tem um ouvido treinado, né? Onde Uhum. você fala menos e escuta mais. Eu acho que um bom autor ele tem a audição amplificada. E isso você se deu conta em que momento assim que ficou presente para você a importância dessa escuta? Foi lá atrás, enquanto fazia jornalismo também, ou é uma coisa mais recente? Esse clique, digamos assim, dessa importância de saber escutar que você acabou de falar. Eu acho que desde cedo eu sempre gostei de ouvir as histórias que a minha avó me contava, histórias das amigas. Eu sou uma boa ouvinte. Eu falo bastante, mas eu sou uma boa ouvinte. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de observar as pessoas na rua, os personagens. É, e a minha primeira, não por acaso, a minha primeira peça original se chama A Arte de Escutar, que Aham. depois virou livro. E é Ah, então. exatamente isso. Aham. A arte de escutar, a personagem principal da história é uma personagem que eu chamo que ela é uma protagonista coadjuvante, porque ela é a protagonista no sentido que ela tem um dom, ela tem um talento incomum. Onde quer que ela esteja, seja, sei lá, andando na rua, numa praça, tá? As pessoas se aproximam dela, mesmo sem conhecer, estranhos, e começam a contar suas histórias, porque ela tem esse dom de ser uma boa ouvinte. Uhum. Então, daí é a arte de escutar. É essa mulher contando as histórias
que ela escutou pela vida dela desde criança e o que faz, né, uma pessoa ser uma boa ouvinte. Entendi. E essa foi a primeira peça que você escreveu? Essa foi a minha primeira peça original. Eu Original. comecei, Uhum, antes dela eu fiz 2 adaptações, que uhum. também é uma boa forma de começar. Para quem está querendo começar a escrever, primeiro, é um exercício excelente, né, você pegar Mas só um um segundo, desculpa te interromper. Você hã. começou por adaptações. Por que razão? Porque assim, eu sempre gostava de escrever, mas eu não tinha claro na minha cabeça, nem na minha vontade, que eu ia escrever. Eu comecei a fazer adaptação porque eu era uma atriz que buscava coisas para eu dizer e nem sempre encontrava nos textos que já estavam Hum, escritos. Então, entendi, teve assim, um porquê aí. Uhum. eu amo, admiro profundamente muitos autores, mas é difícil você, como atriz, escolher ou achar um personagem ou uma peça que esteja exatamente em sintonia com o seu momento de vida, com o que você quer falar, o que você, né, quer dizer naquele momento. Então eu comecei assim, eu tinha uma companhia e que a gente, desde o começo, a gente sabia que a gente queria montar textos inéditos. E chegou um momento que eu procurava alguns textos e não encontrava e tal. E aí encontrei um livro da Nélida Pinhon, que ela nunca tinha sido adaptada. A Nélida é uma autora fantástica e nunca não foi, até então, nunca tinha sido adaptada para o teatro. Eu fiz a primeira adaptação de uma peça dela. E eu fui Uhum. procurar a Nélida para pedir autorização e perguntar se ela indicava alguém para fazer adaptação para o teatro, se ela queria fazer essa adaptação. E aí ela me falou assim: não, você está tão apaixonada pelo livro, faz você. Ah, que Aí eu, bacana! Olha que empurrão, hein? caramba, Logo de Nélida, quem? mas você vai confiar? Sim, claro. E ela foi muito Que generosa. feeling Ela não dela, hein? pediu ela não Nossa, pediu para eu ler para ler a minha adaptação, ela viu a adaptação na estreia. que E bacana. muito bacana, foi muito generosa. E por essa adaptação, por incrível que pareça, a adaptação foi muito elogiada, né. E E eu você pediu alguma supervisão de alguém ou não, eu vou dar as caras à não, tapa, eu vou adiante. Você fez isso? isso, foi isso, foi isso. Aham. Eu fiz uma adaptação, a adaptação funcionava, eu tinha um feeling que os atores gostavam, a direção curtia, a peça estava bacana. Então, e assim, a gente, quando é muito jovem, a gente vai, né? Sim. Não tem Não tem muito, tanto filtro, né, assim, é. não tem Aham. filtro, cara, não tem Uhum. filtro. Que bom E foi isso, muito, né? A gente tem que é, continuar essa vida inteira, às vezes, né? Em vários pontos da vida a vai, gente tem que ter isso, vai e faz, exatamente. pois é. E aí, então, assim, as críticas da época sobre a peça destacavam essa adaptação que eu fiz, essa transposição, era um livro chamado da Nélida A Força do Destino, que ela já tinha feito uma adaptação de uma ópera do Verdi, La Forza del Destino, Uhum. e a Nélida transpôs essa ópera. Enfim, foi uma peça bem sucedida, eu curti escrever. A segunda adaptação foi uma peça, foi um Da conto Jeanette Claire, né? Foi da da Jeanette Claire. Janete Claire, que não Uhum. tinha sido também montada no teatro, Nenê Bonet, que eu Uhum. também fiz. E nesse mesmo ano eu decidi escrever uma sinopse, uma coisa micra, sem pretensão nenhuma, num edital da secretaria para ocupação ali do porão. Então, uma sinopse boba, da arte do Porão da Laura espetáculo. Alvim, da Laura Da Alvim. Laura Alvim, Ah, tá. que é um Uhum. espaço de, sei lá, 30, 40 pessoas, né, para quem não conhece Aqui o no Rio de espaço. Janeiro, quem não conhece. É. Aham. Aí eu ganhei e não tinha peça escrita. Eu tinha que Ah, estrear.
2 meses à frente. Aí eu falei Sim. assim, E tinha que horror. ensaiar ainda, e aí? Ensaiar, escrever, aí eu emburaquei, eu acho que eu escrevi a peça, sei lá, em 20, 30 dias, depois tinha um mês para ensaiar, e Uhum. foi isso. E com essa peça, eh, Aí você eu fui ganhou indicada um status de escritora, digamos, de dramaturgo. Como de é que uma foi hora para outra na eu virei carreira? eu virei Aham. eu virei autora, virei Virou autora. autora de repente. Aham, Dramaturga sim. por essa peça, eu fui Uhum. indicada a todos os prêmios do teatro carioca, né. Bom, mas aí Então foi também uma entrou com o pé estreia direito, né? realmente eu falei assim: "Gente, que coisa É. mais doida". Eu como atriz, eu sou uma boa atriz, eu fiz coisas legais no teatro e tal, mas era tudo muito suado, Gustavo, era tudo Hum. muito para conseguir uma coisa era aquela nossa, era cansativo, entrega material, ensaia. Quando eu comecei a escrever, as coisas elas deslizaram, elas assim, Hum. as portas foram se abrindo assim, Sim, sim. sem Aí o esforço. universo parece, não é clichê, mas esse universo conspira a favor mesmo. É, Aham. é isso. Aí se Tanto foi. Aham. E aí você não aí parou mais de escrever, sempre teve ligada à atuação e à escrita a isso, partir de então. isso, Que você exatamente. também atuou na peça, né? Como atriz e Isso. escritora. A última peça que eu atuei foi Os Intolerantes, que deve já ter uns 6 anos, e aí eu decidi dar um tempo, porque eu estava curtindo mais, nesse momento, escrever mais do que atuar, Uhum. né. Mas, Mas você ficou no teatro, só para a gente ver um pouquinho da cronologia. Então você fez, foi indicado aos prêmios e tal. Aí já veio o convite para ir fazer TV, cinema, pois outras é, áreas, ou ficou muito tempo mais no teatro? o teatro eu nunca deixei de fazer. Mas, assim, todo mundo me pergunta: "Ai, como é que você saiu do teatro para ir para a televisão, para depois para o livro?" Eu falo que quando eu digo que as coisas deslizaram nesse sentido, é que eu não planejei, não planejei, as coisas foram acontecendo. Uhum. Então eu acho que quem quer escrever, faz, não espera, não fica planejando muito, porque você tem que começar de alguma forma, né. Então eu acho que o mais importante é apresentar um trabalho, é você sabe, dar cara a tapa, experimentar, não ter medo, Porque muita gente fica pensando, mas eu tenho que primeiro me formar, fazer um curso X, Y em algum lugar. Não foi o caso, né? Para você. eu estava formada como assim, Sim. é Tinha o jornalismo claro como que base, claro, né? como atriz, né, eu Uhum. fiz teatro, fiz vários cursos de teatro, e uma das dicas que eu sempre dou para quem quer escrever para teatro é: faça um curso de teatro, não necessariamente de dramaturgia, porque, quando você sobe num palco, quando você diz um texto, quando você analisa um texto, uma peça teatral, mesmo sob o ponto de vista de um ator e de uma atriz, você já está fazendo um exercício de contação de história. Você já está analisando uma história, você já está entendendo por que um personagem é bom, por que aquele personagem precisa de uma virada, quais são os pontos de uma peça, um início, um meio, um fim, eh, as qualidades de um bom diálogo. Então, eu costumo dizer que eu sou uma atriz que escreve, e eu nunca vou deixar de ser isso, porque a atriz me ajuda ajuda muitíssimo a autora, né. Sim, Ela é a minha fada madrinha, a minha atriz é a é a fada fonte, madrinha é da a minha fonte. Aham. é, Mas e a é. questão técnica, como fica aí? A Dos questão meios, técnica, enfim. Aham. aí assim, quando eu comecei a escrever, a gente não tinha você fala o quê? Dos meios da televisão, de É, tudo, ou a também, questão dizendo técnica assim, para escrever? São para 2 escrever num coisas. geral, é claro que quando você vai É, para TV, cinema, tem umas técnicas específicas, sim, né? sim, Mas mesmo lá ainda no início, no teatro, não tinha isso. essa preocupação tão Não tinha rigorosa de preocupação técnica. e não tinha, na época, esses cursos todos à disposição, a gente não tinha. A gente quando eu comecei a escrever, a gente estava vivendo num vácuo de autores. A gente tinha tido aquela geração, né, que tinha ali o besterol,
Depois do besterol, se você for ver, a gente teve o Mauro Razzi, teve o Falabella, mas a gente Mas não teve um meio teve vácuo. uma geração que foi formada para suceder essa galera, né? Sim, sim. Então, assim, a gente começou a escrever, teve um movimento nessa época que foi o Nova Dramaturgia Carioca, Eu que muita lembro. gente começou a Uhum. escrever nessa época, Sim. e escrever meio assim, sem saber como escrever. Escrever porque a gente fazia teatro, a gente conhecia o meio, e Que tem e a a gente Júlia, foi. né? Sua Tem bem a parceira Júlia, também. tem A eu, tem o Renata. Camilo, Renata Mizrahi, Camilo Isso. Pellegrini, quem mais? Uhum. Tem muita gente, o Ivan O Pedro Fernandes, Brício também, né? Pedro Nessa época. Brício, sim, Uhum. muita gente Sim. começou a escrever nessa época, Henrique Tavares. Então, Uhum. teve muita gente que começou. Daniela Pereira de Carvalho, eu não vou dar conta de lembrar de todo mundo, Não é nem objetivo, adianta. né? Ficar É, falando também. pois é. Mas a gente começou a escrever e depois, assim, cada um foi meio que buscando a sua formação. E depois eu fiz vários cursos de dramaturgia. O Teatro Poeira teve uma época que ofereceu vários cursos. Sim, O Aderbal, junto incrível. com Marieta e André Beltrão, foram fundamentais para uma galera. Então, eu tive aula com o Marco Antônio de la Parra, que é fantástico, fantástico. Tive aula com Sinisterra, que foi uma escola Uhum. também. A Tive aula Cris com o Bosco Jataí Brasil. trazia para cá bastante, né? O Isso Sincero. é. Uhum. Então, é claro que eu tive formação, mas foi uma formação que não foi de uma escola, foi indo, né, indo atrás. E aí, Uhum. assim, você vai tentar. Porque o mais interessante nesse processo, além da técnica de você aprende, você não aprende a escrever, né? Você encontra a sua voz. Um autor, eu acho que a grande busca dele é encontrar a sua própria voz enquanto autor, né? Quando você vê um filme do Almodóvar, você sabe que é o Almodóvar. Quando você Uhum. vê uma peça do Nelson Rodrigues, cara, claro que é o Nelson Rodrigues. Então, assim, essa eu acho que é a grande busca de um autor, é saber o que ele gosta de contar, o universo dele, a forma, o seu método, descobrir, porque não existe um método para, você escreve uma sinopse, você faz uma escaleta, você escreve de manhã, de 9 às... Não existe uma fórmula, não existe cada um cria a sua técnica e o seu modo de escrever, né? Onde que você alcança a sua potência? Isso é o Uhum. exercício que vai te dar, né? Isso é você arriscar, é a prática, né? Você foi moldando o teu método, digamos, teu próprio método, né, de Sem escrever com o dúvida, tempo. sem dúvida, sem dúvida. E foi tranquilo, assim, ou foi meio caótico? Ou não, olha, agora eu tenho que... Essa é a minha disciplina, eu tenho que fazer assim, ou não, ou é variável. Tem pessoas que são mais bagunçadas que outras, é Sim, claro, né? no começo eu era muito intuitiva, até pela falta da técnica, né? Então eu começava a escrever uma peça e com certeza eu demoraria muito mais do que eu estou escrevendo hoje, né? Que a gente tem técnicas, a televisão dá muito isso, né? Te dá mais, te pressiona, tem tempo, tem técnicas. Então, no começo, a intuição era um guia. Depois você vai descobrindo que você pode ter intuição, você pode ter a inspiração, que eu nem gosto muito dessa palavra, mas você pode aliar ao teu método, né? E o método, quando eu falo método, é a forma que você consegue ser mais produtivo, mais objetivo, sem perder a conexão com a intuição, sem perder essa conexão com a tua voz, né? Quando você não vira um cuspidor de fórmula, né? Porque se você pegar hoje em dia, você tem uma série de livros de roteiro, uma série de livros de técnicas de roteiro, de dramaturgia e tal, que você pode chegar e seguir aquele beabá como um manual, e talvez no final do livro, você seguindo aquilo tudo, você vai ter uma peça escrita ou um roteiro escrito.
Mas o grande lance é que aquele roteiro ter uma alma, né? Então, Que é isso que faz a diferença, né? a É isso. experiência é que vai te dar isso, né? Você conseguir aliar as duas coisas. Uhum. E assim, e na TV, essa questão técnica na TV, no roteiro em si, né, da TV, do cinema, fala um pouquinho para a gente assim, o que Uhum. tem de demanda maior, essa produtividade, você falou também que tem o tempo da TV, essas outras linguagens assim. É. Pois é, as coisas comigo as coisas foram caminhando. Então eu fiz arte de escutar primeiro, depois eu fiz uma segunda peça que foi o Açaí Dedos. Aí, logo assim, entre a arte de escutar e o Açaí Dedos, eu fui chamada para fazer uma oficina de dramaturgia na Globo. Eu fui chamada para participar do processo seletivo, Uhum. né? Então, participaram 500 autores de todo o Brasil. Eles davam eu lembro até como é que foi essa oficina. Eles davam uma palavra, alguma coisa assim que a gente tinha que desenvolver. Desculpa, a gente tinha que desenvolver toda uma cena enorme com a palavra começando e terminando com a palavra jogador, uma coisa assim. Uhum. Enfim, aí eu passei nessa primeira etapa, fui passando, e essa oficina, ela era uma oficina seletiva, mas ela também era uma oficina como um curso. Então, ali eu fui aprendendo qual era a técnica para se escrever para a televisão. Então, Foi foi meio que uma muito formação, assim. isso, uma formação, Aham, né, para escrever para uhum. televisão. E quanto tempo, mais ou menos, esse período Foram aí uns que foi? 2 meses. Foram uns 2 meses. De 500 autores, foram várias seleções, de várias eliminações. No final, eles contrataram 4 roteiristas, de 6, chegaram à final, 6 roteiristas, foram contratados 4. Eu não fui contratada. Eu cheguei entre os 6 e não Uhum. fui contratada. Isso, para mim, foi um baque muito grande. Foi assim, nossa, eu falei assim, nossa, nunca mais vou escrever na minha vida. Mas de E o 500, curioso, chegar a 6, pois é, mas e o curioso é que quem sobrou dessa oficina fui eu e a Júlia Spadatini, que hoje é minha parceira. uhum. A gente não entrou nessa oficina, mas a gente saiu de uma forma bacana, porque a gente foi meio rebelde, eu e ela. Era para escrever uma adaptação de uma peça, a gente quis escrever uma coisa original. E na época não foi muito bem aceito ali dentro. Mas, Aham. enfim, não entramos nessa oficina, ela continuou a história dela, continuei fazendo teatro, fui fazer o Obsessão, que era uma outra peça que eu escrevi, e o Obsessão eu ganhei prêmio, teve uma visibilidade muito grande, e por causa dessa peça eu fui convidada para escrever a primeira novela na Globo como colaboradora, né? Foi o Carlos Gregório, a novela do Carlos Gregório e do Marcos Benstein, que eu entrei para escrever na Globo. E aí, depois, lá na Globo, eu fui emendando um trabalho no outro, fui fazer Tapas e Beijos, fui fazer Malhação, depois fui chamada para fazer o roteiro do Chacrinha, e aí veio o Segunda Chamada, né? Que E é aí, um assim, marco, né? É, é. sou muito fã. Mas, Obrigada. desculpa, Carla, só uma coisa assim. Você também transita em vários gêneros, né? Que você faz muito bem comédia e tem coisas também um pouco mais tocantes, né? Mais dramáticas. Isso sempre foi assim ou você se treinou para isso? Como flui essa variedade assim de gêneros que você faz? Não, na verdade, não é nada muito planejado nesse sentido. Eu vou escrever. Na televisão, não. A televisão, quando você vai para um programa de humor como Tapas e Beijos, você tem que Claro. fazer comédia, né? Sem Não tem dúvida. É. como. Sim, Um programa de humor, se não faz rir, não é um bom programa de humor. Então, o sim. Tapas e Beijos era um programa bem difícil de escrever, mas para mim foi uma escola.
foi a minha escola dentro da televisão, né? Claro que a novela eu aprendi muito, mas o Tapas e Beijos eu fiquei 2 anos dentro do Tapas, eh, com o Cláudio Paiva, que eu acho que é um mestre, e, e lá dentro eu aprendi muita coisa sobre escrever para televisão e sobre humor. E o humor, assim, é um olhar para a vida, né, Gustavo? É um olhar que você tem para a vida, ou eu acho que você tem a opção de olhar para algumas coisas, ou você ri, ou eu sempre tento ver uma forma leve e engraçada de ver as coisas que acontecem na minha frente. Que já era assim, né? Já era da tua personalidade isso. Sim, E as aí fica minhas mais peças fácil. também. As Uhum. minhas peças também. Eu adoro drama, adoro escrever drama, mas todas têm humor. Não necessariamente tem a comédia, mas todas têm humor. Uhum. Então, não é uma coisa que você escolhe, é a tal é a tua alma, né? Sim, Quando você sim. coloca a tua alma nas peças, quando você coloca a tua voz, quando você consegue achar a tua voz naquele trabalho, é o que eu gosto de fazer. Essa linha tênue, né, entre o drama e o humor é o que mais me interessa, né? É o que eu mais gosto de escrever. Uhum. Então, Sim. e aí foi isso, assim, do teatro é a mesma coisa. E o próprio, eu acho que também E no cinema também, né? Aí o também, Chacrinha, foi uma coisa ainda com sim, sim, biografia, com pesquisa, né? sim, sim, sim. Uhum. Eu acho que quando eu acho que para você escrever, você tem que ter muita humildade. Humildade no sentido de você pode ter uma ideia, você pode criar um personagem, você pode até querer escrever aquela peça ou aquele filme ou aquela série de um determinado jeito, mas quando você tem uma escuta para o seu próprio trabalho, ele te diz qual é o estilo, ele diz para você qual é o gênero que ele vai que ele vai florescer. Então, eu acho que quando a gente começa um trabalho achando que eu vou escrever um drama. Não, eu quero escrever uma tragédia. Não, essa é uma comédia rasgada. Geralmente você quebra a cara, Ah, porque olha que você está interessante. porque você está querendo Hum. definir uma Uhum. história antes de saber qual é a história, né? Quem são esses personagens? Deixa eu entender que universo é esse. E a própria história acaba te dizendo em qual lugar ela é melhor contada, né? Então Super eu acho que interessante. é, E eu, quando você eu falou tenho, de humildade, também me veio à cabeça a questão que geralmente tem muita gente opinando, né, uhum, em função de um texto, né, de várias uhum, formas, né, principalmente TV, cinema, ainda mais, né. Então você tem que às vezes desapegar um pouco daquilo que foi feito, né, até na sala de roteiristas, enfim. Até eu queria saber como funciona. Você prefere mais trabalhar sozinha, gosta mais desse coletivo, de uma sala? Como é essa prática aí para você? Que você acha que rende mais? bom, teatro é sozinha. Uhum. Teatro eu nunca escrevi uma, não, já escrevi uma peça a 4 mãos, mas onde eu me sinto mais à vontade para escrever sozinha e onde eu tenho mais prazer de escrever sozinha é no teatro, porque eu acho que o teatro é o lugar da palavra, né? É o lugar onde o texto tem. Eu acho que o texto no teatro ele tem um lugar de, de é, é mais forte o texto no teatro, né? Por quê? Porque é, tudo vai depender. É claro, não estou falando de teatro experimental, de teatro de vanguarda. Estou falando de um teatro onde você vai para ouvir uma história, para conhecer uma história, desse teatro que eu estou falando. Uhum. Onde a Então, atenção está focada ali, né, no palco. isso é. Uhum. Sim. Então, tudo depende do texto, né? Para você viajar naquela história, para você embarcar naqueles personagens,
o teatro é uma arte dialógica, né? É a arte do diálogo, é a arte da palavra, é a arte da contação de histórias. O cinema e a TV, você tem que ter, né, é a imagem. Se você coloca tudo na palavra, não funciona, né? Fica Uhum. redundante. É, é, não, Mas, você. mas você ali como roteirista está indicando tudo que vai acontecer também. Depende muito de você Sim, também ali, né? De sim, descrever sem aquele universo dúvida, todo. Aham. Mas sem não que a dúvida, palavra mas vai chegar no público. sim, mas o roteiro, é, como que eu, o roteiro ele não, assim, é difícil você num roteiro você ter a liberdade, ah, da linguagem, né? Eu acho que no teatro a linguagem, quando quem gosta de trabalhar a linguagem, eu acho que mais é o meio que te dá mais liberdade do teatro. O Uhum. roteiro você tem que estar muito afinado com o diretor, para você contar as histórias não é só através da palavra, você tem que criar as imagens para serem filmadas, né? E e aí você pergunta, né, se eu gosto de trabalhar em conjunto e tal. O trabalho de escrever para televisão é um trabalho muito árduo, né? Porque tem volume, tem pressão, tem deadline, tem uma equipe gigante que depende do seu trabalho, porque o seu trabalho é o primeiro trabalho, né? Uhum. Então, é da sala de roteiro, é do trabalho da sala de roteiro que depende a direção de arte, a sonorização, o elenco, a direção. Então, você sofre uma pressão muito grande e tem um volume. Você escrever uma série é muito trabalhoso. São O, muitos personagens para o você caso do dar conta. Segunda Chamada. É muita coisa. Uhum. Então, por isso que esse formato da sala de roteiro. É muito raro você encontrar um roteirista que escreva sozinho, como é muito comum no teatro. Escrever Uhum. sozinho uma série, escrever sozinho uma novela. Só a Glória Pérez, que é um fenômeno, né? Que ela escreve sozinha. Sim. Ela é genial, é um fenômeno. Mas é muito raro disso acontecer. Mas esse Então, numa. alinhamento assim de ideias e tudo, por mais que seja ótimo ter conflitos e pensar diferente, mas tem que ter um alinhamento básico ali Sem dúvida, de sem fala, né? dúvida. Como é isso quando você não forma a sua equipe? Você está lá escalada por uma produção, enfim. Acontece, já aconteceu isso com você? De você estar no meio de pessoas que você não tinha total afinidade, enfim, foi mais difícil? Eu já trabalhei como colaboradora, né? E trabalhei como chefe de equipe, liderando o projeto, que é o Segunda Chamada. Uhum. Então, quando você é Conta pra chamado. gente, assim, que não está nesse meio, nesse universo, como essas diferenças de colaboradores, assim, bem do básico mesmo, para quem Sim, sabe sim. já reforce, para quem não sabe, aprende. Então, como colaboradora, você é chamado para participar de uma sala de roteiro, que é onde a equipe daquele programa se reúne. Então, você não é quando você é colaborador, geralmente você não participa do processo de criação da primeira sinopse. Você pode até participar do desenvolvimento de uma série, mas a ideia, né, a primeira ideia, a sinopse original, quem desenvolve é o autor, né, que está liderando aquele projeto, o autor ou os autores. É muito comum hoje na televisão os autores trabalharem em dupla, né, justamente porque o trabalho é muito pesado. Então, quando você encontra uma pessoa que você tem afinidade, que pensa uma história muito parecido com você, é um presente dos céus, né? Porque é, é um casamento, né? Você está criando ali junto com aquela pessoa e aquela pessoa pensa muito parecido com você, né? Por mais que a gente tenha discussões, que a gente discorde, mas você acaba encontrando um meio termo que agrade essas Sim. duas lideranças, como foi no meu caso de Segunda Chamada. Mas
Uhum. Então, assim, vamos lá, voltando para a colaboração. Então, quando você é colaborador, um roteirista colaborador, você está sobre a liderança de um autor que criou aquela história e você vai ajudar a fazer uma escaleta, que é você dividir os capítulos, né, ou os episódios pelas cenas, você vai abrir os diálogos, você vai, sei lá, ajudar a criar outros personagens, mas você tem que acatar, né, tem uma voz final, tem uma pessoa que vai dizer, não, isso cabe, isso não cabe, vamos por esse caminho, vamos por outro. Eu, como roteirista, né, e colaboradora, eu sempre gostava de provocar os autores, né? Mas e se, né? E se for por aqui? Porque eu acho que é o papel, né? Quando você não está na linha de frente, quando você não está ali respondendo, dando a palavra final, é importante um colaborador mostrar várias possibilidades da história, né? É importante você apontar outros caminhos, né? Para aquele autor que concebeu aquele universo original. Então, o colaborador, ele não tem a palavra final, mas ele pode discordar, ele pode sugerir, ele pode sugerir Estimular, né? personagens, Sim, sim. estimular, sem dúvida, né? Uhum. Enquanto que, quando você está, né, um chefe de equipe, você ou você pode receber um projeto e você vai liderar aquela equipe, ou você vai ter defendido aquele projeto, um projeto original, que você vai ter desenvolvido uma sinopse, os personagens no primeiro momento, e depois você vai chamar os colaboradores para tocar os episódios a partir dali. Aí você monta a equipe de colaboradores, você também Tua interfere equipe de nessa sem equipe. dúvida, sem Uhum. dúvida. No caso do Segunda Chamada, agora já indo para a série, né, que eu vi a primeira, daqui a pouco vai entrar no ar a segunda Isso, temporada, né? isso. Quer dizer, vai ficar esse projeto aqui vai ficar mais tempo no ar. De repente, quem estiver vendo já está no ar, né? Mas agora, enquanto a gente está falando, não está ainda. Como é que foi o papel o seu e da Júlia aqui? Foram chamadas para fazer? Conta um pouquinho de como aconteceu. Então, a Globo, na época, tinha acabado de ser inaugurada a Casa dos Roteiristas, ali na Globo, e a Casa dos Roteiristas ela foi inaugurada com vários projetos que foram gestados ali naquela casa de criação. Na época, o GEL estava sob pressão, né? Estava iniciando ali até a primeira temporada do Sob Pressão. Tinha os Carcereiros também para ir ao ar. E ele queria, então assim, ele tinha um projeto sobre saúde pública, um projeto sobre segurança, né? Sobre violência e segurança, e queria um projeto sobre educação. Então ele chamou o Cláudio Paiva para meio que supervisionar esse projeto. E o Cláudio chamou eu e a Júlia para a gente apresentar, né, uma proposta de série. Então, assim, foi uma encomenda no sentido que tinha um tema definido, né? Era uma série sobre educação, mas, ao mesmo tempo, é uma série original porque a gente criou do zero, né? Então, ninguém disse para a gente que era para ser uma escola de ensino noturno e nem um ensino noturno para adultos. Isso foi Sim, uma que isso é criação. diferente do que a gente está acostumado. Exatamente. Esse Uhum. recorte foi uma criação nossa. Os personagens, os alunos, a ambientação, tudo foi uma criação nossa. Ah, que Então, interessante. E foi bem aceito de cara? Ou não, isso aí não é tão comum? não, foi 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 bem bem aceito? aceito de cara, Porque é de cara. incrível. Aham. Incrível. É, Tem muito porque, pouco, não sei lá na fora se verdade, tem alguma coisa assim. exatamente, primeiro, é o patinho feio da educação, né? O ensino de jovens e adultos no Brasil é uma parcela da população que é invisível, né?
quem não sabe, às vezes não sabe nem que tem, né? O ensino para Verdade. jovens e adultos ensino noturno para Uhum. jovens e adultos. E então foi pouquíssimo explorado, né, na dramaturgia. Eu, por exemplo, aqui Isso no Brasil, eu não conheço nenhuma série que se passe nessa escola noturna, não também. conheço. Lá fora também pouquíssima coisa, também a gente teve muito pouco acesso a outras referências. Engraçado, né? E Porque é um filé, porque tem tanta história maravilhosa, né? exatamente, Depois que a gente já viu, é claro, depois que a gente já viu o Segunda Chamada, a gente é vê ali verdade, que, nossa, é tanta história que dá para é verdade, fazer infinitas temporadas, né? é E não ter verdade. sido ainda explorado dessa forma, né? É, é verdade. E aí Foi e o uma processo foi assim fluido, aconteceu de uma forma bacana, foi mais complexo por vocês não conhecerem tanto sobre isso, teve muito Não, assim, estudo a para gente fazer? teve muita pesquisa, né? Muita pesquisa, muito trabalho de campo. Eu visitei muitas escolas, eu conversei com muitos professores, eu conversei com muitos alunos. O Segunda Chamada é uma série que até o último dia precisa de um pesquisador junto com a gente, porque nem eu nem a Júlia somos professoras, né? Então, o tempo inteiro, a gente tem que acessar, né? Tem dúvida, pode isso, não pode isso? Como é que como é que lida nessa situação? Então, tivemos muita pesquisa. É claro que nenhuma história que está ali a gente pegou literal, né, da realidade, não. Tem sempre uma adaptação, tem sempre uma ficcionalização. Uhum. Mas os Mas personagens são baseados em personagens reais? Os fixos da série? não são personagens reais. Eles são os personagens, assim, os professores são personagens que a gente criou. Os alunos, eles surgem muito em cima dos temas que a gente quer abordar. Então, assim, queremos falar sobre prostituição, queremos falar sobre aborto. Então, a gente vai criando alguns alunos que se encaixam naquelas histórias. Hum, É mais ou menos isso, né. entendi. E quanto tempo esse processo todo? Digamos, Ah, usando o Segunda Chamada desde lá do início até ir para o ar? caramba, eu acho que acho que a gente começou em 2018. E foi para o ar o quê? 2019? Já tem É, a primeira temporada já tem, né? Um sim, tempinho. foi ao ar em 2019 e a segunda temporada em 2020, não foi por causa da pandemia, e vai agora em 2021. E o que? Quantos capítulos? 13? Não, vão ser só 6 episódios por conta da pandemia. Ah, que pena. Mas a primeira teve É, mais, né? teve. Essa segunda também era para ter mais, mas realmente a Difícil. pandemia atropelou todo mundo, né. Total, total. É. Ah, que interessantíssimo, interessantíssimo. Olha, a gente já está se encaminhando aqui, né? Já estou exaurindo você aí de tanta pergunta e tudo mais. Mas assim, agora falando um pouquinho de mercado, né? Como é que você vê o mercado para quem está querendo entrar nessa área, né? A partir do teu ponto de vista, é claro, e principalmente no que a gente está vivendo hoje e também daqui para frente. Eu acho que a gente está vivendo um bom momento para o mercado, né? Se a gente pega, sei lá, 10 anos atrás, a gente tinha a TV Globo, outras emissoras fazendo um pouco de dramaturgia, cinema ali, e não tinha muito mais além disso, né? Agora a gente tem o streaming, a gente tem os canais de vários streamings também produzindo, todo mundo produzindo dramaturgia, né, brasileira. Então você tem uma demanda de consumo por conteúdo original incessante, que a pandemia só acelerou. Então, você pega qualquer player, você pega qualquer
canal de streaming desse, é uma demanda por estreia de novos conteúdos enorme, né? Você pega uma Netflix, pega uma Amazon, Apple TV, sei lá, tem tanta coisa, né? Então, eu acho que é um momento que é positivo para quem quer entrar no mercado. É sempre uma angústia, eu sei que é sempre uma angústia, como é que a gente entra nesse mercado? Não tem fórmula, né? Não tem. Fazendo, né? Fazendo. Fazendo, exatamente, é Uhum. mostrando a cara, né? E aí, assim, para algumas pessoas funciona fazer curso, para outras funciona escrever e jogar na internet. Hoje em dia você tem também essa visibilidade, né, de você ser o seu próprio canal. Isso também é muito Sim. interessante, né? Cada um de nós pode ser o seu próprio canal de divulgação do trabalho. Isso também é uma forma de começar, né? E agora também o teatro na internet, que é um teatro, não é um teatro Isso. como, né, da forma habitual, mas também está aí à disposição, né? Até Sem dúvida. o próprio Procópio, né, que foi uma obra sua que foi É. adaptada, ali foi de uma maneira meio filmada, enfim, uma linguagem híbrida. Mas tem quem faz teatro aqui, como pelo Zoom, e está comunicando e contando uma Sem história. dúvida. É. Né? Também tem. Aí, assim, a pessoa que escolher, né, ser roteirista, dramaturgo, tem que ter uma resiliência, né, muito grande, porque a gente sabe que vivemos num país que não valoriza seus artistas, seus autores. Então, e a própria natureza do negócio, né, a própria natureza da arte. Você não vai ser um funcionário público, você vai ser um autônomo que vai ter altos e baixos na carreira. Então, uma época você vai ter muito trabalho, outras épocas você não vai ter muito trabalho, e você vai ter que ter, né, esse jogo de cintura para administrar a época das vacas magras e a época das vacas gordas, né? Você sabe muito bem disso, né, Gustavo? Sim, Que a gente total. acha que a gente De é assim, repente veio uma pandemia e aí agora eu engrenei, agora eu vou, agora ninguém me segura. Aí, pum! Aí, de repente, os trabalhos começam né, a não rolarem tanto, e você tem que entender que não tem problema nenhum, que é normal, que acontece, que não é para se desesperar, né, que as coisas são cíclicas mesmo. Mas tem gente que não suporta, porque é uma escolha de vida, de estilo de vida, né? Então, tem isso gente que não também faz suporta. parte, né, do ingrediente lá, né, eu quero ser um autor, uma Sem autora, dúvida. tem que ter isso também no sangue, senão não se Sem pode. Não se dúvida, pode. sem dúvida, porque tem gente que fala assim, não, eu não dou para isso, eu quero aquele meu saláriozinho ali todo mês, com plano de saúde, com refeição, e ok, tá tudo certo em a pessoa querer isso, né, desejar isso. Só que quando, assim, são raros os autores que têm, né, uma estabilidade de trabalho. Eu, por um acaso, tenho agora porque eu sou contratada, mas eu não conto isso como uma coisa assim, estou contratado, mas não, a qualquer hora, né, a gente pode sair de uma empresa e virar freela, e ter trabalho, não ter trabalho, e tem que ser uma coisa saudável, a gente tem que enxergar isso de uma forma saudável, entender que faz parte desse business essa inconstância, né, essas oscilações. Total, total. E para finalizar, vamos falar um pouquinho, porque a gente tem um projeto conjunto, né, que não sabemos ainda exatamente quando, mas vem aí, que é o Céu Estrelado, né, que eu tive a honra de ter você escrevendo, e vem coisa legal aí pela frente, né? Eu estou bem animada, bem animada. O que que Você você teve consegue falar sobre o você que é? fez a loucura de chamar uma autora que nunca escreveu musical para escrever um musical. Ah, mas aí que é Então, bom, ora, estimular, não é o que você faz também em outros lugares? Estou te estimulando aqui, ora. é verdade, é verdade. Então, eu estou bem animada com essa expectativa de, né, o primeiro musical e
Acho que vai E ser com uma muito história bem pungente, assim, né? Com muita É, humanidade, né? A gente não pode dar isso. spoiler aqui, mas é uma história É, bem emocionante, que também tem humor, né? Como você estava falando, isso. humor, uma história de fundo muito forte, né? Forte em termos de humanidade mesmo, né? E com umas músicas maravilhosas. Lindas, é. Eu acho. A gente tem uma história bonita, tem músicas bonitas e Tem leveza também, tem tem humor. leveza, tem um recado bacana, né. Eu Tem, acho que vai tem tem tudo aí muitos para elementos. espero que as É. pessoas gostem, né. Esperamos, É. esperamos. Muito bom, muito bom. Olha, acho que a gente deu um passeio muito bacana por vários pontos assim, né, da carreira, da sua carreira, que possa inspirar outras pessoas, né, entender um pouquinho mais disso. Esse que é o objetivo do que a gente está fazendo aqui. E assim, um prazer enorme poder falar contigo assim e entender o seu processo, enfim, foi demais. Muito bom. Ai, prazer foi meu, querido. Muito bom. Prazerzão. Muito bom mesmo. Obrigado, obrigado. Um beijo grande, viu? Beijo, prazer foi Beijo. meu.